Veja bem, dizer que aquele espelho me encontrou seria mais justo do que dizer que eu encontrei. Era um objeto comum, tão vulgar quanto uma janela empoeirada ou uma peça de mobília esquecida, repousando na base de uma árvore retorcida, sem ornamentos ou sinais que justificassem sua presença ali, solitária, na floresta. Eu deveria tê-lo ignorado, deveria ter seguido em frente, porque até aquele instante, a floresta era o único espaço onde eu realmente me sentia parte de algo maior. Mas, como que em transe, fui tomado pelo impulso de parar e encarar meu reflexo naquela superfície que nada tinha de especial, exceto que naquele instante eu vi algo além do que deveria ver. Não era só a imagem, mas uma teia delicada de fios quase invisíveis, fios que pareciam partir de cada um dos meus membros, se estendendo como uma rede aos céus, desaparecendo na copa das árvores. Tentei desviar o olhar, mas o espelho me mantinha fixo, como se quisesse garantir que eu visse, que eu entendesse. A revelação desmoronou sobre mim com a força de uma avalanche silenciosa. Eu não era livre. Meu corpo, meus gestos, minhas escolhas, tudo parecia determinado por esses fios que não podiam ser vistos a olho nu, mas ali estavam, se movendo, como se as mãos de um ser invisível os puxassem de algum lugar além da minha compreensão. Abandonado na clareira, entre árvores que pareciam rir da minha desgraça, voltei à vila com uma urgência que quase me derrubava da exaustão. Se eu tinha visto aquilo, os outros também poderiam ver. Eu só precisava mostrar-lhe o espelho, fazer-lhes compreender que as decisões que tomávamos não eram nossas, que nossos caminhos, nossos afetos e até a nossa dor eram movidas por fios invisíveis que decidiam o quanto de cada coisa experimentaríamos e até onde poderíamos ir. Mas, por alguma razão, eles não queriam ouvir. Primeiro foi o Tomás, o ferreiro. Expliquei o que havia visto, falei dos fios, do espelho, mas ele riu de mim, debochou, e com um tapa nas costas sugeriu que talvez eu estivesse com febre. Depois procurei Liana, a jovem do mercado, que costumava escutar meus desvaneios sobre as florestas com curiosidade, mas a expressão dela endureceu antes mesmo de eu terminar a história. Ela se afastou com um olhar cheio de desconfiança, como se a proximidade comigo fosse algum tipo de contágio. Um a um fui abordando os aldeões, tentando explicar que aquilo não era um delírio, que eu não estava louco, mas cada conversa só fazia com que se afastassem mais, seus olhos se enchendo de algo que eu não queria ver, a convicção de que eu estava perdido, de que a solidão do bosque havia me perturbado além do ponto de retorno. Eventualmente, fui levado à força até o hospital da vila. Ali, cercado de paredes brancas e rostos inexpressivos, o mundo se tornou ainda mais incerto. E diziam que eu precisava descansar, tomar remédios, esquecer aquele espelho. Me tentavam convencer de que nada daquilo era real, que eu era apenas um homem solitário, perdido em seus próprios devaneios. Mas eu sabia o que tinha visto, sabia que, mesmo ali, naquela cela, os fios invisíveis estavam presentes, segurando meus braços, controlando até os movimentos mais mínimos dos meus dedos. À noite, quando os gritos dos outros pacientes ecoavam pelos corredores, eu ficava acordado, tentando lembrar cada detalhe daquele espelho, cada centímetro daqueles fios. Sabia que se eu soltasse esses pensamentos, se me deixasse levar pelas palavras dos médicos, acabaria cedendo à ilusão que eles desejavam. Eu estaria, enfim, resignada à condição que eles queriam me impor, a de um prisioneiro que acreditava ser livre. Mas eu não poderia parar de contar o que sabia, mesmo que não me ouvissem. Os enfermeiros evitavam meus olhos, mas vez ou outra eu via um pequeno tremor em suas mãos, um sinal de que minha insistência, meu relato ininterrupto, talvez estivesse se infiltrando em suas mentes, quebrando a fachada de calma que tanto se esforçavam por manter. Contudo, a cada tentativa eu pagava um preço. As sessões se tornavam mais intensas, os remédios mais fortes, até que tudo se tornava uma névoa espessa, pesada, que me arrastava para um sono onde o espelho voltava a me assombrar. Hoje, meus dias se arrastam no compasso lento e cinzento dos corredores deste hospital.
onde minha voz é apenas um murmúrio abafado. Eu me vejo cercado de pessoas, mas a solidão que sinto é tão opressora quanto os olhares de piedade que recebo. Eles tentaram me silenciar, me fazer desistir da verdade que descobri naquela floresta, mas o espelho continua lá, e sei que um dia alguém encontrará.